Shalom, Raverinho, tudo bem com vocês? Olha, eu estava aqui, na verdade eu estou ainda preparando uma palavra, né, um estudo rápido para a gente, que a gente vai começar, vai retornar o nosso Or LaShavua, que é a luz da semana. E nesse meio tempo que eu estava preparando, eu vou gravar daqui a pouquinho, mas esse aqui vai ser só um insightzinho para a gente começar. E nesse momento que eu estava preparando, eu tive aqui um insight e eu queria compartilhar esse insight com você, que esporadicamente a gente vai estar compartilhando outros insights. Bom, os nossos sábios dizem que o segundo dia da semana é Lotov, ou seja, não é bom, né? Que seria teoricamente a segunda-feira, que não é um dia energeticamente falando muito bom. Tanto é que não se inicia negócios, entre outras coisas. Por que este dia não é bom, Lotov, né? Porque nesse dia o sagrado não usou a expressão Tov, né? Ao contrário dos demais dias. Só que eu tive um insight e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui na Bíblia. Olha só, Bereshit 1, que vai falar, claro, da criação. Então vamos lá logo para o versículo que importa para a gente. E aí a gente... Não, vou do início. Vou falar no português mesmo, que eu estou aqui empolgada. No princípio criou o Elohim os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do Eterno pairava sobre a face das águas. Disse o Eterno: haja luz e houve luz. Disse Elohim, né? Haja luz e houve luz. Aqui vem o pulo do gato, tá? E viu Elohim que a luz era Tov, que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Então vamos lá. Por que não? Os nossos sábios dizem que o segundo dia não é bom. Por quê? Porque o Eterno fez separação. Mas aqui, nesse Passuque 4, né, versículo 4, está claro dizendo que e viu Elohim que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Vamos lá para o versículo que é interessante. E aí quando chega no versículo 6, pulei o 5, e disse Elohim: haja firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez, pois... vou voltar. E disse Elohim: haja um firmamento no meio das águas e haja separação. É por isso que o segundo dia, nossos sábios dizem que não é bom, porque houve separação. Mas a gente já viu também que no versículo 4, né? Deixa eu confirmar aqui, no versículo 4, também houve separação. E o Eterno disse que era bom. Por que na primeira separação era boa e na segunda a separação não é? Vamos continuar, que eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. E aí diz assim, né? E houve separação entre águas e águas. E fez o Eterno, aqui vem o segundo pulo do gato. E fez o Eterno o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento da que estavam acima do firmamento. E assim foi. E chamou o Eterno o firmamento de céu e a terra, e foi a tarde e amanhã o segundo dia. E aí vem para o terceiro dia. Olha só, no primeiro dia, que o primeiro dia que a gente é domingo, né, pra gente, o que acontece? O Eterno fez a luz. A primeira criação, o poder criativo dele está onde? Na luz. E aí ele diz que quando ele cria a luz era boa. Então, no primeiro dia, apesar de ter tido uma separação, e houve uma separação, essa separação foi boa. O que o Eterno separou? O Eterno separou a luz das trevas. O Eterno separou... Eu vou falar diferente. O Eterno separou a luz da escuridão. O Eterno separou a claridade das trevas. Então, sempre que há uma separação da luz em detrimento às trevas, isso vai ser sempre bom. Tov, sabe? Vai ser Tov Meod, muito bom. Tov Meod foi para o homem, né? Eu tô realmente aqui bem empolgada com esse insight que eu acabei de ter e estou aqui compartilhando com vocês. Então, todas as vezes que há uma separação entre luz e trevas,
isso sempre vai ser bom. Então, quando o segundo dia não é bom, por quê? Aqui vem o pulo do gato pra gente. Porque diz assim, no segundo dia, cadê? Versículo 7. Fez, pois, Adonai o firmamento, que está falando do Chamai, tá? Então, o firmamento, tá? O Chamai, e separou as águas de cima das águas de baixo, acima do firmamento e abaixo do firmamento. Então, vamos pensar assim, no segundo dia ele fez o firmamento, que é o Chamai, e segundo dia vem a terra. E aí, o que acontece? Aí ele diz assim, ó, e chamou Adonai, versículo 8, o firmamento de céu, e assim foi tarde de manhã, o segundo dia. E aí a gente não tem a expressão bom aqui. Por que, tá? Você vai dar um pause e vai responder para mim, porque eu acho que você já entendeu. Por que o problema não é a separação, tá? O X não é separar. O segundo dia não é bom porque houve separação. Mas no primeiro dia também houve separação. Então no primeiro dia também não poderia haver a expressão que foi bom. Mas, de novo, a separação entre luz e trevas, houve. Agora, o que não é bom? Não é bom separar céu e terra. Claro, Hashem, esse é o Hidush dessa manhã, que eu tô gravando de manhã, você tá vendo o sol aqui, que tá frio aqui no Rio hoje, pra mim tá frio, então tô pegando um solzinho. Hidush é novidade, é um insight, é uma novidade, pra mim é a primeira vez e eu tô aqui compartilhando com vocês. Então, e aí a gente, não vou fazer merchan agora, não vou, mas por isso do nosso chamado aqui da AIM, por isso que a gente tem um curso Voltando à Origem, que é para quê? Para a gente voltar a ser quem a gente era anteriormente, antes do curto-circuito, né? Antes do pecado. Então, meus queridos, não é bom quando a gente separa céu e terra. Isto não é bom. Ou melhor dizendo, também não foi bom quando o sagrado teve que separar céus e terra. Então, quando ele nos criou, né, e somos Adão, a humanidade, quando ele nos criou para sermos o quê? Esse conector entre céus e terra. Então, todas as vezes que eu, Radassa, faço distinção entre o que é céu, entre o que é terra, isso não é bom. O que é bom? Que não haja essa separação. Então, o que é bom? Bom é quando eu trago o Chamai, né? O firmamento, né? Para a terra. E é bom quando eu levo o firmamento, que é a terra, eu elevo a terra para o Chamai. E é tão interessante que até não está falando que ele fez separação entre as águas. E aí a gente tem uma outra percepção que eu acabei de vir aqui o insight. Qual é a outra percepção? A água é a Torá, por exemplo. Então, diz os nossos sábios que é uma lei espiritual que diz tanto como é em cima é embaixo, como é embaixo é em cima. Então, o que não é bom? Não é bom quando a gente separa o que é de cima do que é de baixo. E o que é bom quando não há essa separação? O que você achou desse insight? Já tinha tido esse insight antes? Coloca aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e me ajude, né, a melhorar esse insight que eu tive. Shalom, shalom, lehitraot.